Fazer jiu-jitsu depois dos 30 anos vale a pena? Durante muito tempo, eu acreditei que aprender algo completamente novo depois dos 30 seria mais difícil do que deveria. Minha rotina já estava organizada entre trabalho, casa, compromissos familiares e a tentativa constante de encontrar algum tempo para mim. Sempre que pensava em iniciar uma atividade diferente, surgia uma desculpa aparentemente razoável: falta de tempo, cansaço ou até o receio de parecer deslocada entre pessoas mais experientes. Foi justamente em uma conversa despretensiosa com uma colega de trabalho que ouvi uma frase que permaneceu na minha cabeça durante dias. A confiança não aparece antes da ação. Ela cresce depois que você começa. Na época, ela havia começado aulas de jiu-jitsu voltadas para a defesa pessoal e descrevia a experiência com um entusiasmo difícil de ignorar. A princípio, imaginei um ambiente competitivo e intimidador. Pensei que seria necessário ter excelente preparo físico, muita força e anos de experiência em esportes. Mesmo assim, minha curiosidade venceu o medo e resolvi participar de uma aula experimental. Logo ao entrar na academia, percebi que minha imagem estava completamente equivocada. O ambiente era acolhedor, organizado e respeitoso. Havia pessoas de diferentes idades, profissões e níveis de condicionamento físico. Algumas treinavam havia anos, enquanto outras, assim como eu, estavam começando naquele mesmo dia. A professora explicou que o objetivo principal das primeiras aulas não era aprender técnicas complexas, mas desenvolver consciência corporal, equilíbrio, postura e capacidade de tomar decisões sob pressão emocional. Achei interessante perceber que a defesa pessoal começava muito antes de qualquer movimento físico. Ela envolvia a atenção, prevenção e confiança. Nos primeiros treinos, descobri que meu maior desafio não era memorizar os movimentos. O mais difícil era aceitar que errar fazia parte do processo. Eu queria executar cada exercício perfeitamente logo na primeira tentativa. Quando isso não acontecia, surgia aquela velha sensação de frustração que tantas vezes me acompanhara em outros aprendizados. Com o passar das semanas, algo curioso aconteceu. Passei a comemorar pequenas conquistas que antes pareciam insignificantes. Conseguir manter o equilíbrio durante um exercício, lembrar corretamente uma sequência de movimentos ou controlar melhor minha respiração tornaram-se vitórias importantes. Percebi que o progresso raramente acontece de forma espetacular. Ele costuma ser silencioso e constante. Outra surpresa agradável foi conhecer mulheres com histórias muito diferentes da minha. Algumas buscavam uma atividade física mais dinâmica. Outras queriam aumentar a autoconfiança. Havia também quem simplesmente desejasse aprender uma habilidade nova. Durante os intervalos dos treinos, nossas conversas ultrapassavam o universo do esporte. Falávamos sobre trabalho, viagens, livros, desafios profissionais e os pequenos obstáculos da vida adulta. Esses encontros me fizeram compreender que aprender em grupo possui um valor especial. Quando alguém enfrentava dificuldades em determinado exercício, sempre aparecia outra pessoa disposta a explicar novamente, compartilhar uma dica ou oferecer palavras de incentivo. O ambiente favorecia a cooperação muito mais do que a competição. Com o tempo, comecei a notar mudanças fora da academia. No trabalho,
Passei a apresentar ideias com mais tranquilidade durante as reuniões. Em situações inesperadas, minha primeira reação deixou de ser o nervosismo e passou a ser a observação cuidadosa. Descobri que respirar fundo antes de agir também era uma habilidade treinada no tatame. Outro aprendizado importante foi compreender que defesa pessoal não significa procurar conflitos. Pelo contrário, significa desenvolver percepção para evitar situações desconfortáveis, reconhecer limites e fazer escolhas inteligentes. Essa mudança de perspectiva transformou completamente minha visão sobre o assunto. Em determinado treino, a professora disse algo que jamais esqueci. A melhor técnica é aquela que evita que um problema aconteça. Aquela frase parecia simples, mas continha uma enorme lição para a vida cotidiana. Quantas vezes insistimos em discussões desnecessárias, ignoramos sinais de cansaço ou deixamos de estabelecer limites por receio de decepcionar outras pessoas? Sem perceber, comecei a aplicar esse princípio em diversas áreas da minha vida. Passei a organizar melhor minha agenda, respeitar meus momentos de descanso e dizer não quando realmente precisava. Curiosamente, isso aumentou minha produtividade e reduziu meu nível de estresse. Depois de alguns meses, percebi que o maior benefício do jiu-jitsu não estava apenas nas técnicas aprendidas. O verdadeiro resultado era a transformação da minha mentalidade. Eu deixei de acreditar que precisava estar totalmente preparada antes de começar alguma coisa. Entendi que a preparação acontece durante a caminhada. Hoje, quando alguém me pergunta por que escolhi aprender jiu-jitsu, respondo que procurei uma forma de desenvolver defesa pessoal, mas encontrei muito mais do que isso. Encontrei disciplina para continuar mesmo quando a motivação diminuía. Encontrei paciência para respeitar meu próprio ritmo de aprendizagem. Encontrei coragem para experimentar o desconhecido sem exigir perfeição. Se pudesse conversar com a versão de mim mesma que hesitava diante da primeira aula, eu diria apenas uma frase: você não precisa ser extraordinária para começar. Basta estar disposta a aprender. Essa talvez tenha sido a maior lição de todas. Algumas mudanças importantes não começam quando nos sentimos prontas. Elas começam no instante em que aceitamos dar o primeiro passo, mesmo carregando dúvidas. E, olhando para trás, percebo que aquele primeiro treino não fortaleceu apenas meu corpo. Ele fortaleceu principalmente a maneira como passei a enxergar a mim mesma e os desafios do dia a dia. Autoconfiança. Autoconfiança. A autoconfiança aumenta quando praticamos uma habilidade regularmente. Desenvolver autoconfiança exige paciência e dedicação. Minha autoconfiança cresceu depois que aceitei cometer erros. Disciplina. Disciplina. A disciplina ajuda a manter uma rotina de estudos consistente. Com disciplina, pequenos esforços geram grandes resultados. A disciplina é construída por meio de hábitos diários. Perseverança. Perseverança. A perseverança
permite superar dificuldades ao longo do aprendizado. Cada desafio vencido fortalece a perseverança. A perseverança vale mais do que a busca pela perfeição. Equilíbrio. Equilíbrio. O equilíbrio é importante tanto para o corpo quanto para a mente. Aprendi que equilíbrio também significa organizar minhas prioridades. Exercícios regulares contribuem para melhorar o equilíbrio. Consciência. Consciência. A consciência dos próprios limites favorece decisões mais inteligentes. Desenvolver consciência corporal melhora a coordenação dos movimentos. A consciência das pequenas evoluções torna o aprendizado mais motivador.